Gente, então lembra de como que estava a parede, né? Como eu falei com você, ela absorve muita umidade, porque o barro em si ela vai absorver muita água. Então, se não tiver impermeabilizada, fica nesse formato. Então, da sua parede assim, te mostrar o resultado final agora, como que ficou. Olha aí, gente, como que ficou um espetáculo. Olha a água, ó. Ó. Ela bate na parede e ela não absorve nada. Por quê? Porque está totalmente impermeabilizado. Bom, gente, você vai ver como que é simples esse passo a passo, fazendo diretamente no tijolo, tá bom? Então, sem enrolação, vou te mostrar logo como que funciona. O que que acontece aqui? Vamos, aqui a parede está diretamente no tijolo ou até no chapisco, você pode fazer esse mesmo procedimento que eu vou estar te passando aqui, tá bom? Primeiro passo é ver se alguma massa desse daqui está soltando. Já que não está soltando nada aqui, vamos umedecer a parede antes, tá bom? Aqui vou estar utilizando uma brocha dessa daqui, um pouquinho de água, e esse primeiro passo, vamos umedecer toda ela. Acompanhe aí. Feito esse procedimento, gente, qual é o próximo passo? Você vai precisar aí de uma espátula, tá bom? Uma espátula dessa daqui de aço. Vai precisar também de uma desempenadeira de aço, lisa, tá bom? Não é aquela dentada. Detalhe aqui também, olha aqui, chega bem próximo aqui, meu irmão, por favor. Olha aqui, ó, gente. Preparei aqui a argamassa. E às vezes você pode estar se perguntando assim, Carlos, mas como que é o ponto da argamassa que você vai utilizar? Bom, gente, aqui eu estou utilizando a argamassa AC1. Por quê? Porque depois você vai ver durante o processo que ela não vai ficar exposta, porque vai ser protegida pela tinta e pela resina. Ou seja, se ela ficasse exposta ao tempo diretamente, você precisaria utilizar um AC2 ou AC3. Já que você vai utilizar a tinta por cima e a resina, ela vai ficar totalmente protegida, tá bom? Então, vamos lá. Cada argamassa que você for utilizar, na embalagem está dizendo a quantidade exata para ficar a argamassa do ponto. A que eu estou utilizando aqui, eu utilizei um saco de 20 kg de argamassa e 4,6 litros de água, tá bom? Para cada saco de argamassa, você vai misturar com um misturador normal ou até mesmo com uma colher de pedreiro, tá? Depois desse processo, o que você vai fazer? Vamos aplicar aqui duas demãos. A primeira demão para corrigir a falha da parede. A segunda demão vai ser para fazer o acabamento, tá bom? Então é uma coisa mais simples do mundo. Vai pegar um pouco de argamassa, vai colocar aqui na desempenadeira e você vai pressionar sobre a superfície, ó. Esse procedimento aqui, mais uma vez, colocou, não precisa apertar muito, ó. Corrigindo a falha. Esse procedimento aqui você vai fazer em toda a parede, tá bom? Vou fazer esse processo e aí vou te mostrar o próximo passo. Bom, pessoal, depois de ter aplicado a primeira demão, agora já chegou no ponto de aplicar a segunda demão, tá bom? Então, como que eu sei que eu tenho que aplicar a segunda demão? Quando você mete a mão na parede e a argamassa não fica colando na sua mão. Já tá no ponto, vai durar em média aí mais ou menos, de acordo com a temperatura do local, né? Em média aí umas 2 horas, tá bom? 1, 2 horas já é o suficiente para fazer esse procedimento. Então, vamos fazer o mesmo processo. Vamos pegar a argamassa, vamos botar aqui na desempenadeira de aço juntamente com a espátula, vamos espalhar sobre o local, tá bom? Bom, gente, se atente a esse detalhe aqui. Passei em uma parte porque eu estou fazendo lado externo. Então ela puxa muito rápido devido ao calor. Então o que eu vou fazer aqui agora? Uma vassoura velha, tá bom? Ó, um pedaço de uma vassoura velha aqui. Você vai fazer o seguinte, ó, um pouco de água, tá? Você vai molhar ela, vai tirar o excesso da água e você vai fazer algumas ranhuras. E aí vai ser de acordo com o formato da madeira que você quiser. Exemplo, eu vou fazer as minhas imitações de madeira na horizontal. Então eu vou fazer o risco na horizontal. Ah, Carlos, eu quero fazer na vertical as madeiras, fazer ela tudo em pé. Então você vai fazer o risco na vertical, tá bom? Então vamos lá, ó. Colocou ela aqui, pressionou só um pouquinho. Você vai fazer algumas ranhuras, ó. Não liga se sair um pouco de excesso de massa de algumas partes, porque você vai ver que depois tem a outra parte para você fazer.
Olha que espetáculo que vai ficando. Você vai ver que esse processo aqui, gente, vai ficar muito top depois que a gente começarmos a parte da pintura, tá bom? Que você vai ver todo o diferencial. Pegou excesso de massa, lavou novamente, tá? Fez novamente o processo. Algumas partes vai ficar com mais ranhuras, outras partes vai ficar com menos. Mas isso dá toda a diferença para que você não fique algo totalmente padronizado. E aí vai ficar algo muito artificial se ficar totalmente padronizado, entendeu? Então, ó, o processo é esse. Fez em uma parte, passou a vassoura aqui, fez o procedimento da aplicação da massa e assim sucessivamente até você preencher todo o espaço. Feito esse procedimento, gente, o que você vai fazer? Vai ficar aqui com uma esponjazinha úmida, tá? Com um balde de água perto. A própria espátula, que é a desempenadeira de aço, o que você vai fazer? Você vai encostar aqui, ó, devagar, e você vai só amassar um pouco essas rebarbas que ficam aqui, tá? Você não vai conseguir tirar toda ela, mas pelo menos um pouco você vai tirar. O restante você vai conseguir tirar depois que estiver seco, tá? Então, ó, molhou um pouquinho mais para deslizar melhor a desempenadeira aqui em cima. Vai passar tanto assim como assim também, ó. Olha que top que vai ficando. Sem apertar muito. E dentro desse passo, você vai fazendo todo o processo, tá bom? Bom, gente, depois de você ter feito esse procedimento, encostado a mão na parede e ela não estiver soltando na sua mão, o que acontece? Agora vamos fazer o próximo passo, que é o risco. Ou seja, aqui você pode decidir o tamanho da espessura, né, da largura da madeira, da imitação de madeira que você quiser. Aqui eu vou fazer com 20 centímetros, tá bom? Você faz, como eu falei, da largura que você quiser. Então eu venho na ponta da parede, marco 20 centímetros, tá bom? Venho na ponta da parede, marco 20. Ó, marquei 20. Vou lá na outra ponta, marco 20 novamente. Depois desse procedimento aqui, o que você vai fazer? Aí você pode estar escolhendo uma régua daquela de pedreiro, ou então você escolhe uma madeira que esteja alinhada para que você venha fazer o risco perfeito, tá bom? Eu vou utilizar aqui também uma chavezinha de fenda. Se você não tiver chave de fenda, você pode estar utilizando um pedaço de vergalhão, um caco de piso, algo que fique a espessura da linha que você quiser, tá bom? Então, ó, peguei, fiz aqui, alinhei de um lado, do outro, e agora eu vou fazer o risco. Não ligue, gente, para as rebarbas que estão aqui. Depois você vai tirar, depois que ela estiver totalmente seca. Então o que eu vou fazer? Vou fazer esse procedimento, toda ela na horizontal, te mostro o próximo passo. Bom, gente, agora depois de ter feito esse procedimento, até o passarinho tá cantando, ó. Nem te vi, nem te vi. Agora vamos fazer aqui a marcação. O que acontece, gente? Nessa parte aqui, é opcional. Se você quiser fazer da forma vertical, fique à vontade, tá bom, gente? Fique à vontade. Mas se quiser deixar toda ela na horizontal, também não tem problema. O que eu fiz? Dentro dessa marcação que eu estou ensinando passo a passo para vocês, ela tem 1,50 m. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou marcar com 40 centímetros a primeira, tá? 40 centímetros a primeira, que vai ficar nessa amarração. E essa daqui vai ficar com 1,10 m, tá, gente? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui, gente? Marquei 40 aqui nessa ponta. Fui lá embaixo também, marquei mais 40 do tamanho da régua que eu vou utilizar aqui, tá bom? Então o que eu fiz aqui, ó, colei uma parte aqui que eu quero fazer esse processo, ó, fiz aqui. Agora eu vou fazer uma marcação sim e outra não. Se eu tentar fazer as duas marcações, por exemplo, faço uma aqui
e logo embaixo eu vou fazer outra, fica feio. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Faço uma marcação aqui. Pulei essa, venho nessa daqui e tô fazendo. Pulei. Pulei essa. Pulei. As rebarbas, depois que secar por completo, a gente vai tirar ela. Não vamos tirar agora para não ficar desbarrancando tudo. Então fizemos essa parte. E aí o que acontece? Fez essa parte aqui, o que você vai fazer? Nas madeiras nessas imitações, né, que você não fez, agora ao contrário, em vez de você começar daqui para cá marcar 40, nessa daqui de baixo, você vai marcar 40 daqui para cá. Lá embaixo também faz o mesmo procedimento, e aí você vai fazer aquele mesmo processo. Riscar uma assim e a outra não. Cuidado para você não riscar a mesma que você está riscando, né? Para não fazer um exemplo. Chegar aqui e marcar 40 centímetros e ficar na mesma que a outra. Ou seja, se aqui de cima você já começou, então você vai começar nessa daqui de baixo, marcando dessa ponta para cá, tá bom? Vamos fazer esse procedimento. Bom, gente, 24 horas depois, o que eu vou fazer? Para tirar esses rebarbazinhos aqui que eu disse, vou pegar uma espátula e vou, a favor, os veios da madeira tá assim, né, as ranhuras, então, ó, a favor delas, não assim, tá? Vamos tirar o excesso utilizando a espátula de leve, para você não danificar o seu trabalho. Faça esse procedimento em todo efeito. Bom, gente, o próximo passo é o que? Eu peguei aqui tinta acrílica branca como base, tá bom? Eu utilizo uma de boa qualidade e coloquei aqui pigmento da cor ocre, ou seja, aqui a cor é opcional, tá? Você pinta da cor que você achar melhor. Se quiser seguir esse passo a passo, vou te falar, 1 litro de tinta acrílica, a base tinta acrílica, né? E você vai utilizar também um potezinho de pigmento da cor ocre. 1 litro de tinta acrílica, um potezinho de pigmento da cor ocre, tá bom? Vou estar pintando com um pincel. Se quiser pintar com aquele rolinho de pintura, fica a seu critério, tá? Então é sempre bom você pintar na mesma direção dos veios também, ó. Mesma direção. Pode pintar com pincel, porque ele consegue entrar nessas partezinhas aqui, onde o rolinho ele não consegue, tá? Para você não ter que ficar dando retoque depois. Então, próximo passo, fazer todo esse procedimento. Bom, gente, fez esse procedimento, em sequência você já pode estar fazendo o próximo passo, que é esse que eu vou te ensinar. Pega um pouquinho daquela tinta que sobrou, ou se não sobrou tinta, você pega a própria tinta branca, mistura um pouco de pigmento preto, e agora com o pincel fino, eu vou fazer aqui, ó, a gente costuma falar que é o rejunte, né? Que é a separação de uma para a outra, tá bom? Então, ó, pegou aqui, é um trabalho de calma, e aí você vai fazendo esse processo todo aqui, ó. Pintou aqui um pouquinho, olha só, você não tem noção de como que isso aqui vai ficar lindo, gente. Então, por etapa, você vai vendo que já vai modificando bastante aí o seu muro, né? Ou sua parede, de forma geral, independente de onde você faça. Faça esse procedimento em toda ela. Bom, gente, depois de ter feito esse procedimento, você vê que já fica bem bacana. Só que agora eu vou passar aqui uma resina à base de água. Eu estou utilizando a Smart Resina, por quê? Porque é uma das melhores resinas que tem atualmente no mercado. E vai te dar uma proteção que logo em sequência, eu vou fazer o teste depois pintado certinho para vocês. Você vai ver que a água ela não vai passar para o seu reboco, para a sua pintura, evitando com que venha danificar todo o seu trabalho, tá bom? Então o que eu fiz aqui? Vamos botar assim uma medida para que chegasse a esse tom, caso você queira copiar.
A cada litro de resina acrílica à base de água, que no meu caso aqui estou utilizando a Smart Resina, eu utilizei 4 tampinhas de pigmento marrom, 6 tampinhas de pigmento laranja, tá bom? Então 4 tampinhas de pigmento marrom, 6 tampinhas de pigmento laranja. A própria tampinha do pigmento que você vai fazer essa medida, tá bom? E agora vamos fazer esse processo aqui. Eu vou passar 2 demãos. Passei a primeira, esperei secar um pouco, 1 hora mais ou menos, passa a segunda demão. Gente, então lembra de como que estava a parede, né? Como eu falei com você, ela absorve muita umidade, porque o barro em si ela vai absorver muita água. Então, se não tiver impermeabilizada, fica nesse formato. Então, da sua parede assim, vou te mostrar o resultado final agora, como que ficou. Olha aí, gente, como que ficou um espetáculo. Olha a água, ó. Ó. Ela bate na parede e ela não absorve nada. Por quê? Porque está totalmente impermeabilizado. Ou seja, gente, utilizando argamassa, um pouco aí de tinta acrílica e a resina, você consegue fazer algo muito top na sua casa, tá bom? Espero de todo o coração que vocês tenham gostado do conteúdo e Deus continue abençoando a cada um de vocês, continue derramando bênção sem medida. Se gostou, deixe seu like, não esqueça de compartilhar com seus amigos nas redes sociais para que mais pessoas possam estar assistindo conteúdo como esse, tá bom? Fique com Deus, gente. Até a próxima.